E é uma honra para mim poder estar aqui nessa noite para falar do Rema, para ministrar sobre essa palavra que tem mudado a vida de tantas pessoas. Eu costumo dizer que o Rema mudou a minha vida antes mesmo de eu entrar no Rema. Porque quando nós tivemos acesso a essa palavra revelada, eu ainda era criança. E isso já impactou a minha vida diretamente. Nós tínhamos problemas de saúde recorrentes na minha casa, mas quando minha mãe começou a ouvir essa palavra, e ela começou a colocar em prática aquilo que nós estava ouvindo, cura se manifestou na nossa casa. Sabe? Então, aquilo que nós vivíamos num ciclo de doença foi interrompido porque a palavra chegou. Então, isso já começou a trazer mudança na minha vida antes mesmo de eu entrar na sala de aula. E a sala de aula foi uma extensão. E eu queria saber, quem é que está aqui que ainda não fez o Rema? Você pode fazer só um sinal com a sua mão para eu lhe conhecer? Amém. Então, esse é o seu ano. Não perde essa oportunidade. O Rema é uma escola do Espírito, né? Uma escola onde você vai ter 24 matérias que vão ser práticas para a sua vida, né? A gente, às vezes, estuda muita coisa. Eu não sei você, mas muitas vezes eu estudava na escola coisas que nunca eu coloquei em prática até hoje, né? E a gente fica dizendo, para que eu estudei isso? Que eu nunca que usei. Né? Você já parou para pensar o tanto de coisa que você estudou, que você nunca usou. Mas o Rema é um curso muito prático, que você vai estudar a palavra num dia e, às vezes, quando você sair da aula, você já vai ter a oportunidade de praticar aquilo que você ouviu. O Rema é aquela escola que você vai viver no seu dia a dia, aquilo que você vai estudar, vai ser a sua vida antes e depois do Rema. Porque essa palavra, o conhecimento da palavra, vai trazer luz ao seu entendimento. E você vai começar a andar nessas verdades. E é impossível a sua vida ficar do mesmo jeito. Amém? Mas a nossa proposta hoje é estudarmos um pouco sobre a autoridade do crente. Que é uma matéria que eu amo muito. E que foi um dos primeiros livros do irmão Reagan que eu li, foi esse. A Autoridade do Crente e o Nome de Jesus. Foram os dois primeiros livros que eu li. Perdão, gente, colou aqui. E eu quero começar essa aventura Rema com você, abrindo sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 1. Amém? O Rema é uma escola do Espírito. Você vai ter professores que são diferentes, professores que têm estilos diferentes, jeito diferente, didáticas diferentes, mas todos com a unção do Espírito. E eu sei que se você ligar o seu coração com a unção que está fluindo, vai tocar a sua vida, vai ter mudança, vai ter transformação. Amém? Para começar, essa é uma matéria que você vai ver em 7 dias. Então, hoje, eu vou deixar você só com a vontade de fazer. E se você já fez, com a vontade de voltar para fazer. Tá certo? Para voltar a escutar as verdades que um dia lhe libertou. Para você não esquecer daquilo que Cristo já conquistou para você na cruz. Amém? Então, vamos começar do começo. Gênesis capítulo 1. Aleluia, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim. Disse também Deus, produza a terra seres viventes. Desculpa, eu estou no 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui é Deus criando eu e você, criando o homem, criando a mulher. E o que era o propósito original de Deus para mim e para você? Que nós dominássemos sobre a terra, que nós exercêssemos autoridade sobre todas as coisas que estavam postas na terra. Adão, quando ele foi formado, Deus soprou o fôlego de vida nele, ele começou a dar nome a todos os animais. Por quê? Porque ele tinha autoridade para fazer. E conforme ele falou, assim foi. Tem muita coisa que a gente poderia extrair desse capítulo de Gênesis capítulo 1, mas você faz o Rema e descobre o que tem lá. Tá certo? Não dá para a gente falar tudo agora, mas vai ser bom se você se matricular.
Então, Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Deus criou o homem e ele disse, dominai, exerça autoridade. E se você continuar estudando, Gênesis no capítulo 2, Deus forma o homem, Deus sopra o fôlego de vida no homem, coloca o homem dentro de um jardim com tudo que ele precisava, tudo que o homem precisava tinha lá. E Deus disse, olha, você pode usar tudo, você pode comer de tudo, tudo é seu. Você só não deve comer de uma árvore, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. O homem está lá, fazendo as suas atividades, se distrai por algum momento, Eva começa a conversar com a serpente, ela começa a dar ouvidos àquilo que a serpente está falando, a serpente engana a Eva, Eva come do fruto, ela dá ao seu marido e ele também come. Porque às vezes, bota... não, a culpa é de Eva. Gente, família cristã vai tratar isso no rema. Faz o rema e resolve lá. Não dá tempo de eu resolver agora, não. Resolve lá no rema. Então, você vai ter essa matéria lá no rema também. Família cristã, vale a pena você se matricular. E aí, o homem come e naquele momento que o homem desobedece a Deus, ele entrega aquilo que lhe foi dado. A autoridade que o homem tinha, ele entregou a Satanás. E Satanás agora passa a governar esta terra. E aí, o plano original de Deus para o homem foi paralisado. O homem agora não tem mais condições de dominar. Porque a autoridade que ele tinha, ele perdeu no momento que ele desobedeceu. Mas Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele nunca é pego de surpresa. Deus já tinha um plano de redenção preparado para o homem. E lá em Gênesis mesmo, Deus já começa a resolver o problema da humanidade. Só que isso passa por processos. E aí, se você se matricular no Rema, você vai ter outras matérias, como a aliança de sangue, que vai lhe explicar todo esse processo do Antigo Testamento, das alianças que Deus começou a construir com o homem, para poder ter relacionamento com o homem, para poder se relacionar com o homem. Deus começou a criar alianças, e aí você tem um pastor que é mestre nessa área de aliança de sangue, então você vai poder aprender sobre isso também. Mas Deus começa um plano de redenção, desde Gênesis. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. É figura, é sombra daquilo que Cristo vinha fazer pela igreja. Amém? Então, vai comigo em Gênesis, no capítulo 3. Só para você entender esse início do plano de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Depois de todo o diálogo, Deus vem. Depois que o homem come, o homem agora passa a entender o bem e o mal. Ele pega folhas para se cobrir. E aí Deus vai ao encontro dele, como sempre fazia. E o homem diz, não, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Deus pergunta a ele, quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu? Ele disse, não, não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Porque a gente tem às vezes a síndrome de Adão, de botar a culpa no outro. Não, não vou fazer o rema não por causa do meu marido. Eu não vou fazer o rema não por causa da minha mulher. Por causa do meu trabalho, por causa... Para de dar desculpa. Se Deus falou, faz. É melhor obedecer. Amém? Então, quando o homem começou a se justificar, Eva se justificou. Não, olha, foi a serpente. Deus começa ali a apresentar um plano de redenção a partir do versículo 14 de Gênesis capítulo 3. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está dizendo, olha, vai vir um homem nascido de mulher, descendente da mulher, que vai pisar
na sua cabeça. Você até vai machucar ele, mas ele vai pisar sobre a sua cabeça. Todo o Antigo Testamento aponta para isso. Na plenitude dos tempos, Jesus vem exatamente como era exigido pela lei. Porque se você for estudar isso lá no Rema, a gente vai ter mais tempo para explicar. Quando o homem pecava nas alianças, um cordeiro precisava ser apresentado como sacrifício pelo pecado. Então, os sacerdotes impunham as mãos sobre aquele cordeiro, passando, transferindo o pecado do homem para o cordeiro. E aí aquele cordeiro era sacrificado, o sangue dele era apresentado, e aí o homem ficava amigo de Deus por 1 ano, tudo certo, estava coberto aquele pecado, para que Deus pudesse se relacionar de novo com o homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o cordeiro perfeito. Jesus, ele veio, e ele veio como homem. Ele abriu mão da sua glória, e ele veio como homem, ele habitou entre nós, e ele se identificou conosco em todas as coisas, porém sem pecado. Porque você sabe que você pode viver sem pecar? Eita, Bela, isso é um nível muito alto, mas é o nível que Deus nos chamou para viver. Mas a gente está crescendo, amém? Então, Jesus, ele andou aqui na terra, ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus se identificou conosco. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidades emocionais, mas sem pecado. Quando ele se identificou conosco, ele pôde agora nos substituir. E o que é uma substituição? Uma pessoa que substitui a outra, ela vai fazer exatamente o que a pessoa faria se estivesse no lugar dela. Exemplo, um jogador de futebol está lá jogando, substitui. O que é que o outro vai fazer? Vai jogar futebol. Não dá para ele entrar para jogar vôlei, porque ele entrou para substituir outro jogador de futebol. Se você está num trabalho secular e você trabalha contando dinheiro, se alguém entra para lhe substituir, a pessoa vai entrar para contar dinheiro, porque ela vai fazer o que você faria. Jesus, ele veio porque ele precisava nos substituir. Aonde? No pecado. Na morte que estava destinada por causa do pecado. Amém. Jesus não pecou, mas a Bíblia diz que todos os homens pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Amém. O pecado entrou no mundo através de Adão. E aí, agora precisava que um preço fosse pago para resolver esse problema. Jesus veio, se identificou conosco e ele nos substituiu na nossa morte. Sabe, queridos, eu e você tínhamos um destino certo, morte. Separação eterna de Deus. Porque nós éramos culpados por causa do pecado. Mas Jesus, ele veio. E a Bíblia diz que na cruz, ele tomou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele tomou sobre si. Ele se fez pecado, ele não pecou, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Ele nos substituiu na nossa morte. Ele foi separado de Deus no nosso lugar. Para quê? Para que eu e você pudéssemos agora substituir ele na sua vida. Isso quer dizer o quê, Beli? Isso quer dizer que eu e você somos chamados para andar reinando. Isso quer dizer que eu e você somos chamados para viver agora como Jesus viveria se estivesse aqui na terra. Como Jesus viveu quando estava aqui na terra? A Bíblia diz lá em Atos que Deus andou por toda parte, que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como é que eu e você devemos andar? Destruindo as obras do diabo, porque Deus é conosco. Então, Jesus nos substituiu na nossa morte, para que nós pudéssemos agora viver a sua vida. Como Jesus vivia? Se você lê o Novo Testamento, se você lê os evangelhos, você vai ver como Jesus andou. Jesus andou curando pessoas,
libertando pessoas, ensinando pessoas, amando pessoas, perdoando as pessoas. E é assim que eu e você somos chamados para andar também. Mas, Beli, como? Jesus era Jesus, né? Era o Filho de Deus. E você é primo, sobrinho? Não, queridos, a partir do momento que Jesus morreu, ele se tornou agora o primeiro de muitos. Não mais o único, o primeiro. E quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor, nós agora também somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros juntamente com Ele. Quando você entra em uma família, o que é que acontece? Você recebe o quê? Um nome. Né? Quando eu casei com o Tarcísio, eu recebi o nome dele. Pastor é babão do Tarcísio, viu? Pode não. Então, recebeu o nome. Passou a ser família. Quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos agora o direito de usar o nome. Só que esse não é qualquer nome. Esse é o nome. Esse é o nome. Ah, é porque eu sou família do governador, do prefeito, do deputado. Eu sou filha de Deus. Nada se compara a isso. Sabe, às vezes a gente fica querendo pensar que na nossa força, na nossa habilidade, a gente desenrola alguma coisa. Queridos, tudo que nós somos é porque Deus nos permite. Então nós precisamos aprender a colocar a nossa dependência cada vez mais nele. Então, autoridade é poder delegado. A gente não faz porque a gente acordou hoje animado, feliz. Eu acho hoje que eu vou botar o diabo para correr. Vai nessa tua força, bonitão, que vai se dar mal. Não, a gente não faz, não exerce autoridade porque a gente acordou naquele dia e disse, hoje eu acordei bem, vou fazer isso. Não. A autoridade é porque alguém lhe deu. E quando você tem consciência disso, você anda à altura dessa verdade. Não é de qualquer jeito. Sabe, um guarda de trânsito é o exemplo clássico da autoridade do crente, que ele para o carro não porque ele tem força para parar, mas porque aquela roupa dele dá a ele autoridade. Se ele não tiver com a farda, se ele tentar fazer, pode ser atropelado. Porque não é identificado. Sabe, queridos, eu e você só vamos exercer a nossa autoridade de maneira genuína se as nossas vestes espirituais também estiver ok. Porque o diabo sabe. Lembra aqueles homens se juntaram, vamos expulsar esse demônio no nome de Jesus, que Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse, a gente sabe quem é Jesus, sabe quem é Paulo. Vocês são quem? Deu-lhe uma pisa, na nossa linguagem nordestina. Mas é por quê? Porque não tinha autoridade, não. Porque não é para qualquer pessoa. É para quem tem aliança. É para quem é filho. Amém? Então, se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 28. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Faz a tua matrícula para aprender mais. Mateus, capítulo 28. Versículo 19. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, ele se identificou conosco, ele morreu a nossa morte. O pecado que ele tomou sobre si fez separação dele de Deus. Ele morreu espiritualmente. Por causa da morte espiritual, veio a morte física. Ele ficou separado de Deus, mas o sangue de Jesus clamou por justiça. E a Bíblia diz que o próprio Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje ele está vivo. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. E quando ele ressuscitou, ele tomou as chaves da morte e do inferno. O diabo, ele é um derrotado. Deixa eu dizer, ele não tem nem a chave de casa.
E às vezes a gente está com tanto medo do diabo. Mas o diabo não é páreo para um crente cheio do Espírito, cheio da palavra. Por que muitas vezes ainda estamos padecendo? Porque falta conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, querido, liberdade também chega. Ousadia também chega. Quando a gente não conhece, a gente fica desconfiado. Você já foi para um lugar que você não sabia o caminho? Você bota lá no Waze, mas você fica, será que é aqui mesmo? Será que o Waze vai me dar um caminho errado? Será que vai me jogar numa rua que é perigosa? Você fica desconfiado, porque é um caminho novo para você. Mas depois que você já vai naquele lugar a segunda, terceira, quarta vez, você já está ensinando outras pessoas. Sabe, queridos, o diabo quer que você fique na ignorância. Acuado, dizendo, não vai lá não. Tu viu aquele que passou vergonha? Tu viu aquele que orou e não funcionou? É melhor tu ficar quieto na tua, para tu não passar vergonha. Mas não, queridos, ele é derrotado. E eu e você precisamos nos levantar com essa autoridade para glorificar Jesus. E Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele recebeu essa autoridade e ele nos entregou essa autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Como? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se lhe impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, Jesus recebeu a autoridade e Ele deu. Ele nos comissionou para irmos e fazermos as mesmas coisas que Ele fazia. Porque Ele nos substituiu da nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém? Jesus, Ele vivia aqui fazendo isso. Os demônios, eles não chegavam perto de Jesus, não. Ele sabia que tinha que sair. Jesus não precisava gritar. Aí, às vezes, que ele tem tanto engano com relação à guerra espiritual. Eu preciso brigar com o diabo. Eu preciso pegar a minha espada. Não, queridos. Você precisa simplesmente permanecer na vitória que Cristo já conquistou. Essa é a nossa guerra hoje. Permanecer inabalável na vitória que já foi conquistada para nós. E esse hoje é um trabalho cada vez mais sério, principalmente por causa da mente. Hoje você não vê tantas pessoas se endemoniando como era antigamente, que se debruçava, se batia, você já sabia logo, é demônio. Não. Hoje em dia o diabo atua muito mais na alma, na mente, com ideias, sugestões, que você começa a alimentar aquele sentimento, que você começa a pensar como se fosse você que tivesse tido aquela ideia, mas na verdade é o diabo lhe sugerindo. Você não acha não que hoje você não acordou muito bem? Eu acho que hoje eu não estou bem não. Quem lhe disse que você não estava? Eu acho que eu não estou bem não. Aí você olha para o seu marido, ele fala, bom dia para quem? Né? Só eu que já teve esse dia, né? Aleluia. Bom dia para quem? Aí você começa a acontecer, aí o diabo vai linkando, sabe, situações. Aí você tropeça. Tá vendo que hoje não é um dia bom? Já tropecei. Já deu errado isso. E aí você vai começando a dar lugar a esses pensamentos. E o diabo vai ganhando força. E aí às vezes a gente nem resiste, por quê? Não, porque isso é sentimento, né, Bela? Isso é o dia a dia da gente. Não, querido.
Nós não podemos viver pelo que sente, pelo que acha, pelo que vê. Nós precisamos viver pelo que a palavra diz ao nosso respeito. Essas coisas não podem definir a nossa vida. Nós precisamos resistir. Porque se a gente não resistir, isso vai ganhando mais força. Isso vai crescendo. E quanto mais cresce, mais difícil fica para lidar. Então, lembra que Deus disse que o diabo ia ficar debaixo do pé? Deixa ele debaixo do teu pé. Não tira o pé, não. Mantém o pé no pescoço dele. Como? Andando na palavra. É assim que a gente vence. Amém? Então, nos foi dada essa autoridade. Jesus liberou para nós. Se nós formos estudar em Lucas, Jesus começa a comissionar os discípulos a ir nas cidades para orar por pessoas. E ele começa a dar as instruções para aqueles homens, e aqueles homens voltam eufóricos, animados, felizes, porque os demônios se submetem a eles. E eu quero abrir esse texto com você. Está lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E aí, se você fizer o rema, você vai ter isso de maneira muito mais detalhada, com mais calma, com mais histórias interessantes. Mas eu quero deixar você com vontade, com aquele gostinho de eu preciso fazer o rema. Não dá para esperar para o ano que vem, não. Tem que ser esse ano. Lucas, capítulo 10, você está lá? No versículo 17, diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrei-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você consegue esse texto para mim na versão a mensagem? Bota aí para mim. Ou sai aqui na tela. A mensagem. Pronto. Na mensagem diz assim: Jesus disse: Pode voltar? Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Você já parou para pensar? Você está sendo instruído pelo próprio Jesus. Jesus disse assim: Vão lá. Ora pelo povo, eles vão ser curados. Os demônios vão sair. Aí você é o estagiário. Aí você vai lá. Acontece. Como é que você volta? Feliz da vida. Você ia voltar triste, era? Eu ia voltar feliz. Eu estou achando que vocês iam voltar triste. Eu ia voltar empolgado. Se achando. Qualzinho a Jesus agora. Os demônios saíram quando eu falei. Olha que legal. Querido. E os discípulos voltaram assim, eufóricos, contando para Jesus. E eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Próximo. Jesus disse: Eu sei. Eu vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Ou seja, rápido e ligeiro. Porque às vezes a gente pensa que o diabo deu tanto trabalho para sair do céu. O diabo não é páreo para Deus. Foi rápido. Como um raio. Caiu. Acabou-se. Pronto, foi assim. Então Jesus já sabia disso, que Jesus estava lá quando ele caiu. Só para lembrar você. Aí Jesus continua: Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. E uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em você. Mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Sabe, queridos, quando eu li esse texto nessa versão, uau! Sabe, queridos, Satanás não é nada para Deus. Mas a nossa alegria
nossa festa não pode estar, porque agora a doença se submete, o demônio se submete, a tristeza tem que sair. Não. A nossa alegria tem que estar em saber que nós somos um com Ele. Que nós temos acesso à presença dEle. E quando nós temos acesso a essa presença, tudo tem lá. Nada falta na presença. Nada. Mas deixa eu lhe explicar o que é um salvo-conduto. Que é essa palavra difícil, né? Salvo-conduto é um documento emitido por uma autoridade de um estado que permite ao seu portador transitar por determinado território. O trânsito pode ocorrer de forma livre ou sob escolta policial ou militar. O salvo-conduto é um dos privilégios da carreira diplomata. É ele que garante aos diplomatas um trânsito seguro no território de outro país, para que possam cumprir as suas funções oficiais da melhor maneira. Você entende o que foi lhe dado? Esse mundo hoje é governado por quem? Pelo diabo, pelo maligno. Só que eu e você não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu. Porque é uma coisa que você vai aprender, reforçar no rema, é que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Nós somos espirituais. Amém? Então, essa vitória é no espírito. Essa realidade é espiritual. E porque ela é dentro de nós, nós vamos ver ela se externando. Nós não somos dessa terra. Aqui, agora, nós somos embaixadores do céu. Então, nos foi dado por Deus um salvo-conduto. Ou seja, um documento que nos dá liberdade de transitar nesse mundo que jaz no maligno, sem que o maligno nos toque. Sem que as forças malignas nos toquem. A gente está aqui, mas ele não pode tocar a gente. Porque você já imaginou a confusão que é. Se alguém tocar um diplomata em outra nação, é guerra, meu filho. Aí você acha que o diabo pode tocar em você? Pode não. Mas por que toca? Eita, estuda no rema para você aprender porque quando é que ele não vai tocar. Porque existem coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida, né? E você vai aprender essa matéria que tem coisa que é só obra da carne. Não é o diabo que está atacando você, não. É você que está agindo fora da palavra. Aí, né, a culpa é do diabo. Ele sempre leva a culpa de algum jeito. Mas tem coisa que a gente força um pouquinho também e ajuda ele. Então, a gente tem que parar de ajudar ele. Como? Andando cheio da palavra, cheio do Espírito. Bélio, é porque eu não conheço muito da palavra, não. Pois faça o remo e vá cuidar de aprender. Para você crescer e ficar forte e não viver mais sendo presa fácil para o diabo. Foi nos dado esse salvo-conduto. Nós podemos viver aqui na terra sem ser tocado pelo diabo. Exercendo a nossa autoridade. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Esse é um problema resolvido. Esse é um problema resolvido. Mas nós precisamos agora andar à altura dessa verdade. Sabe, querido, saber isso é maravilhoso. Andar nisso é melhor ainda. Sabe, saber é ótimo. Viver é melhor. E essa é a proposta do rema para você. Viva a palavra que é viva. Amém? Nós precisamos viver isso, essa verdade. Como? Exercendo essa autoridade que nos foi dada para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Então o diabo vai chegar para você e vai dizer, olha aí o sintoma, está doente. O que a Bíblia diz? Olha aí, está triste hoje. Mas o que a Bíblia diz? Chegou tarde, Satanás.
tem uma verdade que é maior. Mas quando você não conhece, a Bíblia diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Mas se você conhece a verdade, ela vai te libertar. Então, eu te convido a conhecer essa verdade, para que ela liberte você. E sabe, queridos, todo dia a gente tem coisa para ser liberto. Sabe? Cada vez que você lê a Bíblia, é como se tivesse uma mulher, principalmente, se olhando no espelho. Se você olhar 10 vezes no espelho, sempre tem alguma coisa para você ajeitar, antes de sair de casa. É ou não é? E quando a gente entra no elevador, a gente olha no elevador também. E se no hall do prédio tiver também, a gente olha também no espelho. Mas não já olhou, mas toda hora tem que olhar e tem alguma coisa para ajeitar. Assim tem que ser a palavra para nós. Sabe, assim tem que ser a palavra para nós. Eita, eu olhei agora. Eita, Jesus. Tem que andar em amor, tem que consertar isso em mim. Tem que melhorar isso em mim. Aí eu vou olhar de novo. Eita, eu tenho que tratar melhor meu marido. Aí eu vou olhar de novo. Aí eu vou olhar de novo. Eita, eu tenho que ofertar mais. Aí eu vou olhar de novo. Eita, Jesus, eu preciso orar pelas pessoas. Meu Deus, ele está dizendo aqui que eu tenho que evangelizar. Meu Deus, eu não estava atento para isso. Sabe, queridos, todas as vezes que nós olhamos para a palavra, ela tem que ser como um espelho para nós e mostrar aquilo que precisa ser ajustado. E você vai ter essa oportunidade do rema, segunda, quarta e sexta, sendo exposto à palavra, para ser transformado por ela. E entender que essa autoridade lhe pertence e você pode exercê-la. Isso não é algo que vai acontecer um dia. Isso é uma realidade hoje, para mim e para você. Você precisa saber que Jesus, ele recebeu um nome, que é sobre todo nome. Sabe, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nós estávamos juntamente com ele. Mas a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, nós também estávamos juntamente com ele. E quando ele se assentou à destra de Deus, nós também estávamos juntamente com ele. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos igreja. Amém? Se você ainda não entendeu isso, faz o rema que você vai entender. Somos igreja. Somos o corpo de Cristo aqui na terra. O cabeça tem autoridade? E o corpo? Olha aí, você entendendo. Você já viu uma cabeça sem corpo? Você já viu um corpo sem cabeça andando? Não. Você está ligado na cabeça? A cabeça tem autoridade? Então você também tem? Olha aí. E como é que você acha que a gente deve viver? Exercendo essa autoridade. Que já é nossa. Porque nós estávamos juntamente com ele. Na morte, no sepultamento, na ressurreição, na ascensão. E hoje assentado juntamente com ele. Exercendo essa autoridade. Como é que nós exercemos essa autoridade? Através do direito legal que nós temos de usar o nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. Que no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobra. Queridos, nós não entendemos ainda todo o poder que esse nome tem. E sabe, tem um convite de Deus para a gente entrar mais profundo nessa verdade. Porque os dias se aproximam da volta de Jesus. E nós precisamos exercer essa autoridade. Tem pessoas doentes perto de você, não é para ter mais. Porque essa verdade precisa crescer em nós. Jesus chegava, os doentes clamavam por ele. Milagre tem que ser normal para a gente. E a gente vai precisar chegar nesse nível. Porque a treva não está brincando de ser treva, não. Então a gente não pode brincar de ser luz. Mas, queridos, essa verdade cresce em nós quando nós aumentamos a consciência do poder desse nome. Muitas vezes, e eu já estou quase terminando, a gente está tratando muito comum o nome de Jesus. Virou mais um jargão evangélico. A gente usa o nome de Jesus para qualquer coisa. Menina, em nome de Jesus, tu sabe da última fofoca?
Tu não sabe o que fulaninha fez. Em nome de Jesus, mulher. Eu já vi declaração de amor. Minha filha, eu te amo em nome de Jesus. Aí quando você precisa exercer autoridade nesse nome, ele é só mais um nome. Mas quando você considera que tudo o que Jesus fez, o nome dele hoje faz, você não vai tratar esse nome de qualquer jeito. Tudo o que Jesus fez, o nome dele hoje faz. E quando eu me levanto com essa consciência, quando eu falo o nome de Jesus, não vai ser comum. O poder que tem nesse nome vai se manifestar. E coisas vão mudar. Situações vão ser revertidas. Amém? E como é que você vai aprender sobre todas as situações que você pode usar esse nome? No Rema. Já esqueceu como foi o Rema? Faz de novo. Estuda lá, entra lá na Luminar e vem assistir a aula. Mas deixa eu só terminar te contando um testemunho. Que é muito bom a gente ouvir muitas teorias, mas é bom a gente saber que funciona na prática, né? Eu estava dando aula, a primeira vez que eu dei aula, eu acho, do Rema. E lá no prédio do Rema da Zona Norte, logo atrás, é bem esquisito o ponto do ônibus lá. E eu estava dando aula falando sobre essa autoridade no nome de Jesus. E uma aluna terminou a aula e ela foi para o ponto do ônibus. Quando eu falei para você que o Rema é na prática, ela saiu da aula, foi para o ponto do ônibus. E quando ela chegou no ponto do ônibus, ela disse que estava muito esquisito, muito escuro. E ela sozinha, já 10 e pouca da noite, e ela disse que estava lá parada e ela viu se aproximando um rapaz. E ela disse que aquela impressão, que ele ia assaltar ela. E ela disse, começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. E quando ele chegou perto dela, ela disse, em nome de Jesus, saia. E ela disse que ele olhou para ela e saiu. E aí ela disse que o ônibus chegou e ela foi embora eufórica, ela veio me contar na aula seguinte. Beli, funciona. Eu disse, eu sei que funciona. Mas sabe, querido, se ela poderia ter ficado ali acuada e não fazer nada. Você precisa praticar aquilo que você ouviu, para que isso se torne maior dentro de você. Quando você estuda, aí o que é que os professores dizem? Faça exercício. Para quê? Fixar. Faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. Até aquilo ali ficar firme dentro de você. Até aquilo ser vida. Então, você e eu precisamos usar esse nome. Para que ele cresça para nós. Porque ele já é grande. Mas ele precisa crescer para nós. Ele precisa crescer na nossa vida. O espaço dele precisa ser maior em nós. E aí, eu já ensino essa matéria desde 2013. Desde 2013 que eu ensino essa matéria. E a gente casou em 2010. Em 2014 para 2015, a gente começou a se organizar para ter filhos. E a gente fez os exames e estava tudo certo. Então, vamos embora fazer menino. Só que nada dos meninos chegar. E aí a alma começa a questionar um monte de coisa. E a mente começa a falar, e o diabo começa a falar também. E aí faz mais exames, e nada, e toma profecia, que vai ter filho, que o filho vai chegar e não chegava. E aí a mente cada vez mais atacando, né, mais informações, mais sugestões, mais gente firme na palavra. E depois de quase 5 anos, eu engravidei da minha primeira filha, que é a Esther. E quando eu descobri que estava grávida uma semana depois estourou a pandemia. E foi ótimo, todo o processo com ela, porque não podia ir para o hospital, não podia ir para médico, não podia nada. Mas foi bênção, foi um tempo maravilhoso. E no final da minha gestação, na minha consulta de 35 semanas, para ser mais precisa, eu fui para a consulta de rotina e quando eu cheguei lá, minha pressão estava 18 por sei lá quanto. E a médica disse, você vai direto para a emergência, porque Esther vai nascer hoje. E eu disse, ela não vai nascer hoje. Por quê? Eu esperei muito tempo para engravidar dela, mas o quarto dela não está pronto. O quarto dela não está pronto. A arquiteta sabia que não estava. O quarto dela não está pronto. A mala da maternidade não está pronta.
Minha mãe não está aqui. Minha sogra também não. Ela não pode nascer hoje. Vai nascer, não vai, não vai. E eu dizendo que não ia, mas já toda... Os médicos já botando sonda, já fazendo tudo que precisava. E eu dizendo, mas eu não vou não. Mas já estava lá, indo para a cirurgia. Enfim, Esther nasceu. Foi tudo bem, graças a Deus. Ela nasceu sem nenhum problema, só precisou ficar na UTI, porque eu também precisei ficar na UTI. Passou e a gente... Fui para o quarto, recebemos alta. Só que Esther nasceu com icterícia, que também era normal pelo parto normal, pelo parto de urgência e tudo mais. E ela precisou ficar no hospital. A gente ficou um dia a mais com ela lá. Recebemos alta e o médico disse, olha, vocês estão indo, mas você vai precisar, nessa primeira semana, ficar fazendo o exame com frequência para saber se a taxa está controlada, se precisa voltar para fazer algum tipo de tratamento e tudo mais. E a gente saiu feliz do hospital, apesar de tudo, deu certo. Claudinha foi lá, arrumou o quarto, foi sucesso. Quando a gente chegou, o quarto estava lindo. E aí... chegamos em casa no sábado, felizes, né? Com Esther bem, tudo. E na segunda-feira a gente precisava voltar para fazer o exame de sangue nela. E quando a gente voltou, a taxa dela tinha, eu não sei se é subido ou baixado, tinha subido. Aí, meu doutor é outro nível também, viu? E aí tinha subido a taxa de novo e ela precisou ficar no hospital de novo. E naquele momento, foi muito desafiador para a gente. Então, porque toda espera pelo parto, por engravidar, pelo parto, por tudo era movido com muita emoção. E, de repente, né, chega aquela situação ali, a menina nasce, depois da enfermeira chegar para Thalita e dizer assim, não vai embora não. Fica aqui para consolar o pai, porque ou a mãe ou a menina morre. Thalita só me disse isso depois que Esther já estava grande, viu? Porque senão, né, podia ficar emocionada. E aí, Esther está lá agora, e o diabo disse, está pensando que vai ser assim? Depois de 5 anos vocês esperando, você acha que ia ser simples assim? Ia para casa feliz com a menina? Não é assim, não. Naquela hora que o médico disse, Tarcísio foi forte durante todo o processo até o parto. Quando a gente chegou em casa, ele relaxou. Quando a gente precisou voltar para o hospital, ele desabou. E aí eu me levantei. Eu disse, hoje, esse hospital vai saber quem é Jesus. E aí eu disse, arruma um quarto logo. E o hospital cheio, aquele movimento para arrumar um quarto. Em plena pandemia, você imagina, né? Tudo era mais complicado. E acharam um quarto para Esther. E eu vou terminar com esse testemunho, o louvor pode subir. E acharam um quarto, a gente foi para o quarto e a gente precisava colocar a Esther num bilibeço, que é um becinho com luz e ela fica com um negócio no olho. É bem ruim de ver, porque não é dor, ela não está sentindo dor, mas a gente sente a dor pela criança, porque é incômodo. Né? E ela tem que ficar naquela luz e a enfermeira super delicada, a pessoa devia estar num dia mal. Já era 1h da manhã, quase 2h da manhã, e ela olhou para mim e disse assim, é o seguinte, você sabe, né, ela tem que ficar só de fralda, não pode tirar esse negócio do olho dela, senão ela pode cegar, e bote ela aí e pronto, não pode tirar, só para amamentar. Ouviu? Aí eu, bote. Eu disse, saia que eu boto. Esther nasceu magrinha, porque ela nasceu com 8 meses. E quando eu fui botar a Esther naquele berço, ela gritava. Tarcísio se trocou no banheiro, eu digo, pronto. Agora é nós, Jesus. Vem aqui e me ajude. E que eles, naquela hora, eu comecei a falar a palavra, eu comecei a louvar, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu lembrava. Mas, de repente, me veio aquela impressão. O que você ensina no rema? Sabe, queridos, essa palavra que você vai ouvir no rema, ela é prática. Ela é para você usar na sua vida. Mesmo depois de anos que você sai do rema. Porque ela continua viva. E ela precisa crescer em mim e em você. E naquele momento, eu disse, o nome de Jesus. Autoridade do crente. E eu lembro, eu não vou cantar não, tá? Porque
Se eu cantar, você pode ficar muito emocionado, então eu não vou cantar não. Mas eu lembro que eu comecei a cantar o nome de Jesus. E eu comecei a falar Jesus, Jesus, Jesus. E eu comecei a cantar mais alto e mais alto. E de repente, querido, aquele berço começou a tremer. Literalmente. Parece que a gente podia tocar na glória de Deus naquele quarto. Esté engoliu o choro. Acabou-se. Ela ficou mais de 4 horas dormindo. Em paz. Até a hora de mamar. E ela mamou. E quando a gente foi botar de novo, choro de novo. E eu comecei a cantar o nome de Jesus. E todas as vezes, queridos, que eu cantava aquele nome, aquela presença via. E tudo acabava. E sabe, queridos, quando nada mais funcionar na sua vida, você não sabe como orar, você não sabe o que fazer, clama esse nome. Porque esse nome tem o poder que ele diz que tem. Sabe? Eu não sei a situação que você está passando hoje, mas eu sei que tem um nome que resolve a sua parada. Eu não sabia o que fazer, mas eu tinha um nome. E isso fez toda a diferença naquele dia. E esse nome é o que eu clamo quando eu não sei o que fazer. E outras situações que apareceram depois disso. Sabe, queridos, funciona. Essa palavra funciona. Esse nome, ele é poderoso. E esse nome faz exatamente aquilo que Jesus faria se estivesse aqui na terra. E eu e você precisamos ter consciência do poder que esse nome tem. Amém? E quando eu estava orando sobre essa noite, quando em muitas profecias que eu recebi a respeito de engravidar, todo mundo dizia que era um versículo que eu me agarrei, na verdade, desde que eu me casei. Esse versículo me acompanha aqui. Em lugar de vergonha, eu teria dupla honra. E quando eu engravidei de Esté, todo mundo dizia, é gêmeos, porque vai ser dupla honra. Mas foi só ela, graças a Deus. Depois de 1 ano e 3 meses, eu engravidei do meu segundo filho, que é Pedro. E todo mundo, pronto, chegou a dupla honra. Mas um dia Deus falou comigo, não, a dupla honra não é Pedro. A dupla honra é uma unção para você liberar para mulheres que querem engravidar. E por algum motivo elas não podem. E desde então eu venho orando por mulheres. E eu já tenho pelo menos umas 7 que eu me lembro que estão grávidas ou já estão com seus filhos nos braços. E eu quero honrar essa unção. Se tem alguma mulher aqui casada, né, porque hoje em dia é bem importante falar isso, que deseja engravidar, mas não pode por algum motivo, e você quer oração, você vem aqui na frente. Se não tem, tá tudo bem, mas eu não vou deixar passar as oportunidades. Amém? Vamos louvar um pouco. Se tem alguém, você vem, a gente vai orar. Se não tem, aleluia.